Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, estamos para iniciar um tempo muito bonito e muito forte da nossa igreja, que é o tempo da Quaresma. É um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de buscar a Deus e de buscar a nossa santificação e a santificação dos nossos irmãos e irmãs. Neste tempo da Quaresma, a igreja nos propõe três caminhos de santidade. Eles são a oração, a penitência e a caridade, já muito conhecida por nós. Mas eu gostaria de novamente ressaltar a importância desses três pontos na vida do cristão, principalmente nesse tempo quaresmal. A oração, a igreja nos recomenda muitas práticas de devoção popular, como o rosário, a via sacra, relógio da paixão, meditação das chagas de Jesus, meditação das dores de Maria, adoração eucarística e tantas outras práticas de devoção que nós podemos e devemos cultivar nesse tempo de Quaresma. Uma oportunidade que temos de nos aproximar ainda mais de Deus, de buscar este caminho de santidade que Ele nos propõe, através da intimidade com o Senhor, da força do Espírito Santo, da glória do Pai que nos ajuda neste caminho tão árduo que é o caminho de santidade. Outro elemento muito importante da Quaresma são as práticas de penitência, é a penitência. O caminho de penitência nos leva a uma santificação, mas também nos leva a conhecer nosso próprio coração, a conhecer as nossas debilidades, a conhecer o que nós precisamos mudar dentro de nós, ao autoconhecimento. Nos leva a perceber o quanto é importante dominar os nossos desejos interiores, o quanto é importante saber guiar o nosso próprio coração, o quanto é importante dar as rédeas da nossa vida nas mãos de Deus, entregar este nosso coração, muitas vezes ferido, muitas vezes pecador, às mãos do nosso Deus de misericórdia e de compaixão. As práticas de penitência são principalmente três: o jejum, a abstinência e a mortificação. Às vezes acabamos por unir as três pensando ser uma única coisa. Porém, cada uma delas tem as suas particularidades, cada uma delas tem um elemento importante, é uma forma diferente de sanar o nosso coração, de curar nosso coração através de práticas de penitência. O jejum, por exemplo, é a prática talvez mais conhecida da igreja e é uma tarefa que todo cristão possui, principalmente em 2 dias do ano, onde esse jejum ele se torna obrigatório para as pessoas que possuem saúde, que tenham a capacidade de fazê-lo, que é na quarta-feira de cinzas, que se aproxima, e também na sexta-feira santa. São 2 dias no ano em que a igreja nos pede, nos orienta a fazer a prática do jejum. Isso não impede de fazermos outras vezes no ano e principalmente no tempo quaresmal durante mais vezes, além desses dois momentos fortes da igreja, né? O jejum ele pode consistir em tirar uma das grandes refeições, como por exemplo o café da manhã, ou o almoço, ou a janta, e a partir disso fazer sua prática de jejum. Porém, existem os cristãos que já têm um pouco mais de prática, disposição e saúde e fazem por um período mais prolongado de tempo, às vezes até mesmo ficando todo o dia sem consumir nenhum alimento, né? Então, essa é a prática do jejum, muito importante para nós, como um remédio para sanar, para curar nossas feridas, como um remédio para nos ajudar a vencer os nossos vícios, para vencer os nossos pecados. A abstinência vai mais ou menos neste mesmo caminho, porém a prática é um pouco distinta do jejum. A abstinência, por exemplo, é quando decidimos fazer por um período de tempo a abstinência de um determinado alimento, né? Por exemplo, às sextas-feiras não consumir carne vermelha. Isso é uma abstinência de carne. Ou então, quando decidimos fazer, durante o período da quaresma, 40 dias, sem alguma coisa que eu goste muito de consumir, por exemplo, um refrigerante, um chocolate, um alimento específico, um pão. Então, isso é uma abstinência e também é muito importante fazê-la para
realmente tomar as rédeas do nosso coração e conseguir controlar nossos impulsos, nossos desejos, que muitas vezes não nos levam a Deus. E, por fim, a mortificação é uma prática não muito comum mais hoje na igreja, porém, ela é muito benéfica e foi muito praticada pelos santos da igreja. Principalmente, aqui faço recordo de São Vicente Pallotti, que fazia muito a prática da mortificação através, por exemplo, de dormir sobre uma pedra no lugar do travesseiro, colocar cinzas na comida para que a comida não tivesse um bom sabor, e outras práticas do tipo que fazem com que o nosso corpo ele assuma uma tarefa que não seja agradável, a fim de que eu possa ensiná-lo, que muitas vezes o caminho da cruz é o caminho que vai me levar a Deus, né? E aqui é justamente um ponto muito importante das práticas de penitência, a intenção. A intenção é fundamental. Porque a intenção primeira das práticas de penitência não pode ser outra senão Deus. Não pode ser outra senão buscar a minha santificação e, por consequência, me acercar a Deus, me aproximar de Deus, né? Não pode ser outra. Então, eu não posso fazer um jejum, uma abstinência pensando em economizar dinheiro ou então em emagrecer, né? Se eu não tiver uma clareza de que a prática do jejum, da penitência, da abstinência, da mortificação é práticas que vão me levar a Deus e esse é o meu objetivo final, perdem todo o seu valor. Então, a penitência tem um grande valor dentro do período quaresmal e não só dentro dele, mas também durante todo o ano, porém deve ser sempre guiado por um desejo de conhecer e de se aproximar mais de Deus. E por fim, as obras de caridade. A caridade, ela é um dos três elementos fundamentais das práticas quaresmais e que nos conduzem não só ao encontro com Deus, mas também ao encontro com os nossos irmãos. É interessante ver que o primeiro aspecto, a oração, nos leva a ter um encontro pessoal com Deus. A penitência nos leva a ter um encontro mais profundo com nós mesmos. E o terceiro ponto, a caridade, nos leva a ter um encontro mais íntimo, mais próximo dos nossos irmãos. E aqui existem várias obras de misericórdia e de caridade que nós podemos executar dentro da quaresma. A visita aos enfermos, dar alimento aos famintos, visitar os encarcerados e tantas outras obras de misericórdia e de caridade que podemos e devemos exercer dentro do período quaresmal, que nos levam e nos conduzem à santidade, a Deus e aos irmãos. Nos conduzem a este caminho que leva à eternidade, que levam ao céu, que é o nosso objetivo final, Deus, que nos conduzem a Ele, ao nosso amado, aquele que nós tanto desejamos e tanto buscamos com o nosso coração e a nossa alma. Que Deus abençoe muito cada um de vocês, conduzam nesse caminho de quaresma, de penitência, que cada um de nós sejamos iluminados pela força do Espírito Santo e que ele nos conduza pelos caminhos da cruz até o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.